Uhum. Boa noite. Estamos aqui na nossa reunião, né? Cura pela palavra. E atrasamos um pouquinho, mas estamos aí, firme e forte. Para quem não pôde estar aqui, pode acompanhar aí via Instagram. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa que tem atingido a muitos, sempre atingiu, né? E é motivo e causa de muitas enfermidades na vida das pessoas, enfermidades emocionais, né? Que seria a relação com o medo, né? Quem nunca teve medo? Todo mundo sempre tem algum medo, né? Cada um de nós temos um tipo de medo na vida, e o medo ele exerce uma força sobre nós. Então nós vamos pensar sobre a palavra, sobre o Evangelho, né? Como que seria a melhor forma de lidar com essa relação com o medo, né? E aí, para a gente falar sobre, eu estarei lendo em Mateus 14, do versículo 22 em diante, até quando der aqui. Então vamos lá. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus instituiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, és tu? Mandas-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Até aqui. Bem, como eu disse, o medo, ele é algo que ele afeta a nossa vida e afeta até o nosso corpo, afeta as nossas decisões, e ele nos traz grandes males. Semana passada a gente falou da ansiedade, semana retrasada, e a ansiedade é exatamente o medo. A depressão também é um medo, mas em grau diferente. A ansiedade, ela é um medo de algo que eu não sei muito bem o que é. É só um medo. O medo do amanhã. E a pessoa vive exatamente no futuro. Ela não consegue viver o presente por causa do medo. É o pensamento da seguinte forma: e se acontecer algo comigo? E se? Né? E inicialmente aqui a gente estava conversando e algumas pessoas brincaram, né, dos seus medos, falaram: tinha medo disso, né? E outros tinham medo, aí tinha gente que tem medo de boneca, né? Aí o que acontece? E se a boneca andar? Não é? É um medo. Ele é real? Não. Mas é mentiroso? Não. Ele afeta a pessoa. Só que o que acontece? O medo, ele é algo bom na nossa vida. O medo, ele é uma forma de proteção. Porque se a gente não tiver medo, a gente sobe de cima do prédio e pula, não é isso? Eu sou o Superman, né? Acontece, os caras fumam né? E sobe de cima do prédio e pula lá e fala: eu sou o Superman. Ele cai e morre, né? Ele podia ter orado, Deus podia ter salvado? Podia, mas ele pulou. O medo dele fez ele tomar uma ação que não era para ele tomar. E com a gente, não é assim também? Muitas vezes o nosso medo nos faz fazer coisas que às vezes nos atinge. E uma história muito legal que eu tenho sobre o medo, e para vocês entenderem como que o medo é algo que faz você ver coisas que você não via
e acreditar em coisas que você jamais acreditaria. Me lembro então de uma época onde eu era adolescente e num acampamento de adolescentes, estávamos nós lá, uma turma de meninos, né? E andando pelo acampamento, naquela aventura, grande adrenalina, e em determinado momento, a gente estava num lugar assim mais distante, tinha uma baixada, uma mata, e alguém olha para o meio daquela mata e diz: o que é aquilo lá? Quando isso acontece, o que é aquilo lá, o cara já falou, tem alguma coisa lá, né? Já despertou uma atenção. Aí olhou e falou assim: uai, é um homem. Era 3 horas da manhã. Então a pessoa pensou, a gente falou, fala, que isso? O que um homem vai estar fazendo no meio do mato, né? E como eu sempre estive no meio na área rural, né? Eu sempre viajei para a roça, né? Então eu falei assim, não, às vezes está caçando tatu. A lua está boa, está clara. Aí eles riram de mim, né? O que tatu e tal, né? Aí o outro falou assim, é uma vaca. Aí alguém disse, uma vaca essa hora? Que vaca vai estar lá e parece um homem. Aí, e era branco o que a gente viu. E o mais impressionante é que a gente viu. Eu vi. Essa é a questão. Eu também vi. E quando eu vi aquilo, deu um start ali e falou assim: tá vindo voando na nossa direção. E eu vi. Eu pensei, o meu medo, ele foi mais forte do que o meu orgulho. Eu falei, um abraço para vocês, vou embora. E fui o primeiro a correr. Quando eu corri, mas teve uma maiada gritando e correndo, socorro! E aí eu não sei de onde que surgiu isso. Na época estava passando a novela da Mulher de Branco. E alguém falou assim, é a Mulher de Branco, tá vindo voar e tal, né? Então, eu corri, todo mundo saiu correndo. E entrando para dentro do alojamento, no escuro, o líder, para ver o que era, sai. Ah, você acha que a gente viu o líder? Ninguém viu o líder, todo mundo passou por cima do líder, o líder caiu no chão, nós pisamos no líder, entramos para dentro do quarto, e o mais medroso entrou debaixo da coberta e falou assim, daqui eu não saio. O cara falou, tira o tênis. E tinha lá algumas pessoas, uns jovens, que estavam junto com a gente, que era adolescente. E no outro dia fomos chacota, então, desses jovens lá. Os meninos aí viram a Mulher de Branco, porque repercutiu em todo o acampamento, né? E ficaram zoando a gente, ó, os meninos que viram a Mulher de Branco. Aí a gente viu. Mas eu, como sou muito curioso, né, sempre fui, eu fui lá para ver o que era. Falei, vou lá agora de dia, não é possível, né? De dia não dá medo. Eu fui lá. E quando eu cheguei lá, sabe o que é que tinha lá? Um poste pintado de branco. Era só um poste. Realmente existia alguma coisa. Todo mundo viu que era branco. E quando você forçou a vista que o outro disse, está vindo voando, as pupilas que dão uma dilatada, o seu corpo começa a se preparar. Quando você tem medo, o seu corpo você vai ter sudorese, você pode enrijece os músculos, as pupilas dilatam. Isso para quê? Para você tomar uma decisão. O medo é para que você tome uma decisão. Ou você luta contra aquilo, ou você foge. Então isso é o medo. Pedro, quando estava no barco, ele estava lá no barco, ele olhou e ele foi ousado. Ele falou, é? Alguém falou. Ele ficou meio assim, será que é Jesus? Será que não é? Ele falou, Jesus, se é o Senhor, é uma grande oportunidade de eu fazer algo sobrenatural. Manda que eu vá ter com o Senhor. E Jesus falou assim, então venha. E ele foi, caminhou, deu alguns passos. Porém, aí vem a questão. Veio o medo. O que eu faço? Luto ou fujo? E ele decidiu fugir. Quando ele decidiu fugir, ele afunda. Porque a fé dele foi abalada. A crença naquilo dele. O vínculo dele com Cristo, nessa questão de acreditar, foi abalado por causa daquilo que está à nossa volta, abalando e tirando a nossa atenção. Então, o que tem tirado a sua atenção? Né? Às vezes tem coisas, pode ser seu trabalho, pode ser a falta de dinheiro, pode ser seu casamento, né? Pode ser o seu medo do futuro, pode ser a sua raiva,
de não conseguir fazer algo. Tudo isso são coisas que tiram a nossa atenção para que abale a nossa fé e o nosso olhar para Cristo e a gente afunda. E como que a gente afunda? A gente afunda entrando num processo de crise de ansiedade. A gente afunda no processo de depressão. A gente afunda também em não fazendo as coisas que a gente deveria fazer. Né? Para os meninos que estão aqui, nós temos crianças. E se você viu alguma criança transitando para lá e para cá, não tem problema algum, porque aqui é para ter todo mundo mesmo. E é assim mesmo, as crianças estão aí, né? É informal. Tá? Então, o que acontece? As crianças não vão tão bem na escola. Medo de perder a nota, né? Medo de... minha nota sai amanhã, né, Israel? Israel sempre fala comigo, nossa, graças a Deus, vai ter 2 pontos disso. Ai, meu Deus, o medo. E aí eu falo com ele, calma, você já fez a prova? Agora não adianta mais. Né? Agora é descansar. Esperar. Se tiver tirado a nota ruim, estuda na próxima vez e melhora. Isso te traz alívio, porque senão você começa a ocupar o seu tempo antes daquilo acontecer. Ocupar o tempo é pré-ocupar, ou seja, eu fico pensando no futuro, que eu não sei nem se estarei aqui. Então esse medo, ele só pode ser resolvido quando a gente submete o nosso medo, a nossa ansiedade ao Senhor Jesus Cristo. Quando a gente se submete a Cristo e lança o nosso medo em Cristo, aí a gente consegue resolver. Mas parece ser muito fácil isso. Mas poucas pessoas conseguem entender isso realmente. Sabe? Por quê? O primeiro passo é você pensar se o seu medo ele é realmente algo que precisa de uma atenção. Se você precisa fugir desse medo. Porque a questão é, o Senhor não nos ensina a fugir. Esse é o ponto. Ele nos ensina a assumir as nossas responsabilidades. Então, o sentido da vida é a gente resolver os nossos problemas. Se eu tirei uma nota ruim, eu vou estudar para que eu tire uma nota boa. Se o meu dinheiro não está dando para pagar as minhas contas, eu vou pensar em formas de melhorar a minha condição financeira, de melhorar o meu planejamento, para que eu consiga. Mas não adianta desesperar hoje. O hoje você pode começar a plantar para amanhã. Então, dentro dessa relação de medo, quando Pedro ele vai e Jesus fala com ele, por que você duvidou? E as coisas que nós não fazemos na nossa vida é porque nós duvidamos. Nós duvidamos do poder de Cristo. Nós duvidamos que Cristo está conosco. Nós estamos numa relação com o nosso Pai abalada. E automaticamente achamos que Deus age da mesma forma. Medo o tempo todo. Então, isso me faz fazer o quê? Ficar parado no meu lugar. Mas se eu perco o meu medo, eu acabo que eu começo a caminhar. E eu começo a virar a minha vida. Só que ao mesmo tempo que o Senhor fala com a gente, sim, vá, Ele deixa bem claro que como somos gente grande, Deus nos trata como gente grande, Ele fala assim, ok, você pode fazer o que você quiser, mas a responsabilidade é sua. Então quando um menino de Israel aqui estudou pouco, tudo bem, tirou a nota ruim, ok, mas a responsabilidade ficou para ele. Haverá um custo sobre isso. Então, o que o Senhor nos chama é que a gente possa perder o nosso medo, mas ao mesmo tempo fazer uma distinção do que é um medo real e do que é um medo fruto de uma imaginação somente. E aí fala-se o seguinte, mente vazia é a oficina de Satanás. Às vezes, igual, por exemplo, assim, estudou para a prova, está capacitado, vai dar um branco. Mas aí vai para a prova tão preocupado de não conseguir resolver as questões que lá na prova não consegue fazer. Exatamente. Né? E às vezes também no trabalho, às vezes nós somos capacitados para executar a tarefa no trabalho, no secular e tudo, mas aí o medo nos trava, né? Me impede de executar
aquilo que eu preciso fazer. E aí esse medo é realmente prejudicial, né? E aí o que acontece? É um medo real? Não, estudou, preparou, foi na aula. É fruto de um pensamento. Por aí hoje tem alguns processos, o pessoal chama de crença limitante, né? Eu chamo ali de não é um gatilho, mas seria um registro. Algo que a gente viveu na nossa infância e a gente começa a repetir isso na nossa fase adulta. Eu não sei como é que foi a criação de Pedro, mas provavelmente a mãe dele podia ser alguém que colocou muito medo nele. Aquela condição assim, você não vai conseguir. Cuidado, às vezes a mãe não fala isso com a gente. Às vezes a mãe não fala isso com você. Às vezes a sua mãe, ela tem tanto medo que ela quis te proteger. E ela falou assim, cuidado. Aquela mãe que super protege, cuidado. Não anda não que você cai. Se você cair, você machuca. Entende? Proteção. Mas o que essa criança entendeu? Eu não sou capaz de andar. Eu não sou capaz de virar minha vida sozinho. Sempre vai ter um risco de eu cair. Sempre tem um perigo, algo que vai chegar para mim. Então, quando isso acontece, o sujeito na fase adulta, ele sempre pensa assim, eu não sou suficiente. Eu não consigo fazer sozinho. E alguma coisa vai dar errado, eu vou cair. Então, o medo não foi por mal, mas foi uma crença. E aí, como que se desconstrói isso? Através do sangue de Cristo, que fomos lavados, remidos. Ele nos salvou. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas pisaduras. Quando fala das nossas pisaduras, não são só os pecados que nos afligiam, mas a relação de pecado, ela está muito ligada com a gente mesmo. Está relacionado a tudo isso que é das nossas emoções. O nosso emocional travado por causa dessa crença que nos foi imposta de uma forma de cultura familiar. Existe cultura familiar que todo mundo é loucão. Ninguém pensa em nada. O que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai ser inconsequente. Ele vai crescer, mas sempre ele não vai ter medo. Foi um registro que está ali. Os nossos registros, todos eles, são bons e são ruins também. Os que são bons, a gente mantém. Os que nos travam, a gente vai trabalhar. O certo é que Cristo está conosco. E eu, sendo responsável pelas minhas ações, eu não vou fazer loucura. Eu não vou pular do prédio. Entende? Mas ao mesmo tempo, eu não vou ter medo de passar sobre o viaduto, porque eu sei que a qualquer momento, Cristo é aquele que comigo está. E se eu estou fazendo o que precisa ser feito, aí eu não preciso ter medo. Entende? Quando eu submeto o meu medo a Cristo, isso fica muito mais leve e muito mais fácil de eu levar. Então, quando a gente olha aqui no texto, que a gente observa, Pedro não fala só de Pedro, fala de cada um de nós. De cada um de nós que estamos aqui, de cada um que está assistindo aqui. Não existe ninguém que não tenha um medo qualquer. E que esse medo não gere uma ansiedade, né? Um medo que nos faz gritar. Muitas vezes você não grita com seus gritos, com a vocal, com as suas cordas vocais, mas você grita com suas ações. Você grita com o seu corpo. Você grita paralisado, né? Você grita arrancando seus cabelos, roendo suas unhas. São gritos, né? O processo de roer unha, o que é o roer unha? É um processo de tanta ansiedade que eu como a mim mesmo. Já parou para pensar isso? Eu estou comendo partes de mim? Eu estou arrancando partes de mim? Então, todos esses processos, eles são processos voltados dentro dessa relação emocional. Seja roer unha, seja arrancar cabelo, que hoje tem muito, seja de arrancar partes
né? Seja de qualquer tipo de forma de agressão imperceptível ou perceptível ao corpo. É medo. E é o corpo gritando loucamente, desesperada por socorro. Pessoas que ficam assim, o tempo todo, são as formas de grito, né? Então, Pedro gritou, a gente também grita. Então, dentro disso, Cristo é aquele que nos diz: por que você duvidou? E a pergunta que eu te faço hoje, eu não sei qual é a sua dúvida, mas você deve ter alguma. E aí a palavra de hoje é Cristo falando para você: por que você está duvidando? Por que você está com medo? Por que você está inseguro? Por que você não se joga nos meus braços, confiando e deixando as coisas acontecerem e resolvendo aquilo que você precisa resolver? Toda vez que tentamos controlar demais as coisas, foge do controle e a gente acaba afundando. Não adianta querer controlar. Existem coisas que eu controlo. A minha conta no banco, eu controlo. O meu impulso na hora de comprar, eu controlo. Compro ou não compro? Eu controlo. Mas existem coisas que eu não consigo controlar e são impossíveis de controlar. E quanto mais, e é muito comum a gente receber conselhos das pessoas. Às vezes a pessoa chega para você que está ansioso, que está nervoso, e fala assim: deixa disso, para com isso, não faz isso não, não fica pensando assim não. Essa fala, ela contribui mais ainda para que você pense mais e para que você tenha mais medo. Uma brincadeira que eu sempre faço, que eu já fiz, eu vou fazer com vocês aqui agora. A brincadeira pode ser qualquer coisa, mas eu dou o comando e você tenta obedecer, né? Não pense num quadro pintado. Aí você vai pensar em quê? Num quadro pintado. Eu não sei qual que foi o quadro que você pensou, mas você pensou num quadro. E por mais que você lute, e talvez você esteja pensando aí: não, eu pensei num carro. Você pensou tanto no quadro que a sua mente tagarela. Ela mesmo está falando para você assim: você não pensou, mas você pensou. Não tem como. O nosso cérebro não foi preparado para ouvir não. Então, quando eu falo não faça isso, não pense isso, mais pense. E quanto mais você tentar controlar essas reações, piores elas ficam. As reações não precisam ser controladas. Eu só tiro o foco e coloco o meu foco em Cristo. Quando eu estou com medo de algo, eu vou, oro a Cristo e coloco o meu medo na mão dele. Aí eu tenho alívio. Eu desfoco e consigo virar minha vida. E também, a gente, eu sou a mais falante, você pode falar junto comigo. E também nos mostra o seguinte, que por exemplo, quando a gente pensa assim: poxa vida, foi Pedro, né? Ah não, Pedro, nessa hora ele sentiu medo. Aí a gente pensa: ah, então eu posso sentir também. Porque Pedro pregou e 3.000 homens se converteram. Ah, Pedro foi aquele que recebeu a revelação, né? De que ele era o filho do Deus vivo. Aí a gente pensa: não tem problema, eu posso sentir medo. Porque muitas das vezes a gente quer ficar dentro dessa caixinha de que a gente é a super mãe, a super mulher, a super protetora que não vai deixar o filho machucar, a super funcionária. E não é assim, né? Nós somos realmente limitados. E jogando no Senhor o medo facilita todas as coisas, né? Claro que não vai, eu não vou falar assim que a partir de agora eu lancei Senhor, eu lancei em ti meu medo. E aí zerou. Que não zera, né? Mas... não pode zerar. Mas melhora, né? Não pode zerar. O medo é proteção. Se você perder todo o medo, você pega em aranha, você pega em cobra, você pula de paraquedas sem paraquedas, você não tem medo. O medo é proteção. Agora, o excesso do medo, como você disse, é essa questão. Esse medo infundado. Esse medo sem noção. Um medo de algo que eu posso lutar contra. Né? Os meus pensamentos. E se, sei lá, e se amanhã der uma crise no país e nós não tiver emprego? Bom, se der uma crise no país e ninguém tiver emprego, todo mundo vai estar sem emprego. Então aí a gente começa a comer grama. Todo mundo vai se virar. O pessoal vai estar todo mundo do mesmo jeito.
Ah, não, mas tem emprego. Ah, se tem emprego, então eu vou me preparar, eu vou estudar e vou arrumar um emprego. Ah, mas eu tenho 50 anos e eu queria ser astronauta. Aí já é uma viagem na maionese. O máximo que você pode ser é limpador de aeronave. Mais do que isso não dá. Você vai arrumar outra condição, né, para você conseguir realizar seu sonho. Mas o sonho da gente, essas condições, a gente tem que ser realista. O que o Evangelho nos chama o tempo todo é para a realidade. Não tenha medo de coisas que não vão te afetar. Não tenha medo da sua mente. Não tenha medo daquilo que te foi colocado. Não é o que o outro fala que me define. É o que eu penso sobre mim. E o que o Evangelho fala sobre mim. Então, o que o Evangelho fala sobre mim, se ele fala, tenha fé e vá, eu posso ter fé e ir. Ok? Alguém que gostaria de fazer uma participação, falar algo? Como o pessoal que fala demais, então deixa quieto. O que fazer, então, vou colocar no meu caso? Eu tenho 3 netos. Um filho quer ir embora para Uberlândia, um filho pensa no Ceará, outro filho para o Canadá e meu esposo para o Rio. E eu sou uma mãe galinha que quero todos perto. Entregar na mão de Deus. O que fazer? Isso, exatamente. Ó, existe a parte do conselho que eu dou, mas o conselho ele é com base em algo real. Mas conselho é uma coisa que é o seguinte, eles falam, se fosse bom, não dava, rendia, né? Mas então, é puxar a reflexão da pessoa quando ela está fazendo algo que não tem muito a ver. Mas a questão é o seguinte, nós criamos filhos, e é uma condição muito difícil isso. Mas a verdade é que nós criamos filhos para que eles voem. Então, é eu colocar isso na mão de Deus. Porque, na verdade, no fim de tudo, o que fica é o casal. Porque os filhos vão embora. Eles vão embora. Não adianta. Mais cedo ou mais tarde, eles vão. Né? E não tem como esses filhos ficar o tempo todo ali. E eles precisam crescer. Eles precisam achar os seus caminhos. Né? Agora, eles vão ver o que é. Eles podem errar? Pode. Mas comparado com o quê? Porque quando a gente fala de erro, a gente tem que ter um parâmetro, não tem? Então, o parâmetro da gente, o que é? Eu quero ser dono da minha vida. E eu quero tomar as minhas decisões. Eu sou dono da minha vida agora. Eu vou tomar minhas decisões. Então tá, eu quero escolher. Todo mundo da minha casa foi médico. Mas eu quero ser jardineiro. Aí o que vai acontecer? Eu posso escolher ser jardineiro. O meu pai vai falar comigo, filho, seja médico. Né? A clínica já está montada. As coisas já estão tudo lá. Seja médico. Mas eu vou falar, pai, eu não quero ser médico, eu quero ser jardineiro. Porque eu gosto de planta. Então, o que vai acontecer é que ser jardineiro passa a ser então a minha vida. E se é a minha vida, não tem parâmetro. Porque a partir do momento que eu começo a ser comparado com meu pai ou com minha mãe, essa vida não é mais minha, ela é do meu pai e da minha mãe. Então qual é o erro que pode acontecer? O erro não existe. Cada um é responsável por si. E como aqui a gente sempre está batendo papo, eu penso o seguinte, são 3 filhos. Já vem as mães. Cada filho querendo um destino, né? Mas em momento nenhum você deixou de ser mãe. Você continua sendo mãe, mas de um filho que mora em Uberlândia, um filho que mora no Canadá, outro que mora em Fortaleza. Então, permanece sendo mãe. E ainda com destinos maravilhosos para você passear. Entendeu? Então, eu acho que assim, são filhos que foram instruídos no caminho que devem andar. Então, eles podem escolher, porque agora que já são maduros, que já foram orientados, eles podem fazer a escolha, porque Deus nos permite fazer escolhas. Então, assim, essa decisão de agora buscar uma vida longe ou debaixo, vamos dizer assim, né? Fora das suas asas, né? Então, não significa que você deixou de ser mãe. Eles não te abandonaram, né? Porque estão indo morar longe. Continuam sendo filhos
filhos amados, queridos, e sabendo que em qualquer momento que ligar para você e falar, mãe, a sua passagem está comprada, você pode entrar no avião. Entendeu? É isso. E é assim. Tranquilizou o medo? Não! Estudar bem. Vai trabalhando isso, mas a questão é porque é difícil, isso dói na gente. Porque, às vezes, quando você vê, por exemplo, um pai ou uma mãe que vê um filho andando e caindo, dá uma dor no coração, dá um sofrimento. Mas não tem como os nossos filhos nunca caírem. Eles vão cair. E o cair é que faz a pessoa aprender a andar. Então, o sofrimento é que nos faz crescer, que nos faz ser responsável. E assim, eu acho isso fantástico. Esses meninos querem ir embora. Porque o que tem acontecido é o contrário. Filhos de 40 anos morando dentro da casa dos pais e não vão embora. E os pais falando, pelo amor de Deus, leva embora. E eles não vão. Então, quer dizer, isso é maturidade. Se os filhos estão querendo alçar voo, é sinal que eles estão crescendo e que eles estão aprendendo. Pode tomar um supicão, mas vai aprender com a vida. E é isso, o caminho é esse. Você não caiu? Você não sofreu? Por que você quer privar os seus filhos de sofrer? Porque o seu sofrimento te fez ser quem você é. O meu sofrimento me fez ser quem eu sou. Quem não sofreu, fica fraco. Não consegue lidar. No primeiro tombinho, ele cai. Então, gente, por hoje, a gente fica por aqui, tá? Aqui acaba, a gente continua aqui, tá bom? Mas espero que Deus tenha falado com você, né? Que Deus tenha, que Jesus possa trazer o refrigério sobre a sua vida, que você perca o medo, ou pare de guardar esse medo para você e lance esse medo em Cristo para que você tenha alívio e uma vida plena. Se depois quiser bater um papo, tiver dúvida e quiser, só me chamar aí no direct, fazer pergunta e a gente vai conversando, ok? Talvez eu até lance alguma aí depois, mais tarde, eu lance aí no direct um espaço para perguntas, porque aí eu respondo essas perguntas diretamente no Stories, que pode ajudar outras pessoas, né? Então é isso. Até mais para vocês, um grande abraço, até mais. Então é isso, o medo é dentro dessa condição. Agora, libertar desse medo é um processo.